falar de lei de Hess. Como já foi dito previamente nas aulas anteriores, existem três formas de se calcular o ΔH de uma reação. Pode ser por meio das entalpias de formação, como nós já vimos, por meio da lei de Hess, que nós vamos aprender agora, ou ainda por meio das energias, das entalpias de ligação, que nós veremos mais adiante. Então, o que diz a lei de Hess e como ela pode ser útil para nos ajudar a calcular o ΔH de uma reação? Aqui, entre aspas. A variação da entalpia de uma reação é igual ao somatório das variações de entalpia das etapas intermediárias. Então, assumindo que uma reação ocorra em etapas, o ΔH dessa reação é igual à soma do ΔH das etapas que a compõem. Por exemplo, nós temos aqui a reação carbono-grafite reagindo com o O2, formando o CO2, dióxido de carbono. Como é que nós podemos calcular o ΔH dessa reação? Se nós soubermos que essa reação aqui se processa em etapas, aqui no caso nós temos duas etapas, o que nós podemos fazer? Ao somar essas equações, se elas nos derem em sua soma essa reação cujo ΔH nós queremos calcular, isso significará que a soma do ΔH delas será igual ao ΔH dessa reação. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, próximo slide. Bem, então aqui nós temos as etapas que compõem lá aquela reação, certo? Ao somar essas duas etapas, perceba o que acontece. Como é que nós somamos equações? Para nós somarmos equações, nós temos que cortar as substâncias que sejam produto em uma reação, no caso o CO, e que seja também reagente na outra etapa. Então, cortando aqui o CO que está no produto da primeira etapa com o CO que está no reagente da segunda etapa, nós podemos cortar essa substância. E a gente avalia, tem mais alguma outra substância que a gente pode cortar aqui? Não tem nenhuma outra substância nessa situação, que seja produto em uma equação e reagente na outra. Na verdade, o que nós temos aqui é o oxigênio, olha só. O oxigênio está no reagente nas duas reações. Então, como ele é reagente nas duas, nós devemos somá-lo. Nós temos meio O2 nessa, com meio O2 nessa, isso aqui nos dá 1 mol de O2, ok? Então, colocando aqui os reagentes que nós temos o grafite, meio O2 na primeira etapa com meio O2 na segunda etapa, nos dá 1 mol de O2, e como produto nós temos apenas o CO2. Então, essa equação aqui é aquela que no slide anterior nós pretendíamos determinar o seu ΔH. Então, o que nós podemos afirmar? Como essas duas etapas, ao serem somadas, nos deram a equação cujo ΔH nós queremos calcular, nós podemos afirmar então que a soma dos ΔHs dessas duas etapas nos dará o ΔH dessa reação. Então, ao somar o ΔH da reação 1 com o ΔH da reação 2, nós temos o ΔH da reação global e assim podemos então calcular o ΔH dessa reação sem ter em mãos os valores das entalpias de formação, por exemplo. Correto? Bom, então temos aqui um outro exemplo. Olha só, essa reação. 2C grafite mais 3H2 formando C2H6. Nós queremos saber o ΔH dessa reação aqui, certo? Ela será a nossa reação global cujo ΔH pretendemos determinar. E para isso a questão nos daria três reações que são etapas que compõem essa reação aqui, ok? Então, o que nós precisamos avaliar? Ao somar essas reações, será que nós conseguimos montar essa reação que está aqui em cima? Uma coisa que nós precisamos avaliar é se as substâncias estão do lado adequado, reagente ou produto, e se as quantidades são adequadas. Se as substâncias não estiverem do lado adequado e não estiverem nas quantidades adequadas, nós vamos precisar adaptá-las, ok? Então, primeira coisa, vamos olhar aqui para a primeira reação e vamos ver de que maneira ela pode ser útil para que, ao somar com as demais, ela nos dê aquela reação lá em cima, cujo ΔH pretendemos determinar. Observe, eu tenho aqui o C2H6 nessa reação, sendo que lá em cima, na reação cujo ΔH eu quero determinar, o C2H6 é um produto, certo? Como ele aqui é um reagente, o que eu preciso fazer? Eu tenho, então, que inverter essa reação. Ao invertê-la, o C2H6, que era reagente, passa para o lado dos produtos. Outra coisa que eu preciso pensar é na quantidade. Olha só, eu preciso de 1 mol de C2H6 nos produtos, enquanto aqui eu tenho 1 mol de C2H6, que está do lado dos reagentes, então eu não vou precisar mexer na quantidade, apenas no lado. Então, nossa conclusão é que a primeira reação ela precisa ser invertida. Então, invertendo essa primeira equação, ela fica aqui dessa maneira. E agora, um passo importantíssimo é, como nós invertemos essa reação, observe o que aconteceu com o ΔH dela, o sinal foi invertido, correto? Faremos agora a mesma análise para a segunda etapa. Que substância eu preciso aqui na segunda etapa para compor aquela reação lá em cima? Olha só, o grafite, não é verdade? Só que eu preciso de 2 mols de carbono grafite, enquanto aqui nós temos apenas 1 mol.
Ou seja, nós vamos precisar dobrar a reação inteira para que nós tenhamos 2 mols de grafite. O grafite aqui está no reagente, aqui também, não precisamos mexer no lado dele. Então, basta a gente dobrar essa reação. Então, é o que nós fazemos, dobramos ela aqui. Todo mundo foi multiplicado por 2, ok? E agora, em relação ao ΔH, veja só. Se nós multiplicamos a reação, precisamos multiplicar também o valor do ΔH. O sinal permaneceu o mesmo, continua um ΔH negativo, pois a reação não foi invertida. E agora, na última reação, quem é que a gente precisa aqui nessa etapa para compor aquela reação lá em cima? É o H2. Então, aqui eu tenho 1 mol de H2, enquanto eu preciso de 3 mols de H2. Então, será necessário multiplicar a reação inteira por 3, beleza? O H2, nós precisamos ele de fato do lado dos reagentes, não há necessidade de se inverter a reação, então nós apenas multiplicamos a reação inteira por 3. Multiplicando a reação por 3, nós temos que multiplicar também o seu ΔH. Então, menos 285,8 vezes 3, está aqui o resultado, ok? Ao somar essas 3 reações, nós temos então que encontrar aquela reação que estava lá em cima. Vamos ver se isso aí de fato vai funcionar, se realmente vai dar certo, beleza? Vamos ver o que a gente pode cortar. Bom, olha só, aqui na primeira etapa eu tenho 2 CO2 e eu também tenho 2 CO2 aqui na segunda etapa. Então, a gente já cortou ele. O que a gente corta é reagente com produto, beleza? Continuando, olha só. 7 meios de O2 do lado dos produtos. Onde é que está o O2 do lado dos reagentes? Nós temos 2 O2 na segunda etapa e 3 meios de O2 na terceira etapa. Se você somar 2, ou seja, 4 meios com 3 meios, você vai ter 7 meios. Portanto, eu posso cortar esses 7 meios aqui com esses 2, juntamente com esses 3 meios aqui, ok? Será que tem mais alguém que dá para a gente cortar? 3 águas nos reagentes com 3 águas nos produtos. Cortou, foi embora. O que sobrou agora são apenas as substâncias que vão compor a nossa reação lá em cima. Então, nós vamos repetir os reagentes do lado dos reagentes e vamos repetir os produtos do lado dos produtos. Então, somando todo mundo, o que sobrou? 2 carbono grafite desceu para cá, 3H2 desceu para cá, C2H6 desceu para cá, e olha o que nós temos, montamos perfeitamente a reação que nós queríamos lá em cima, aquela cujo ΔH pretendemos determinar, ok? Então, para saber o ΔH dessa reação, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar o ΔH dessas etapas aqui. Então, vamos somar o ΔH1 ao ΔH2 ao ΔH3. Essa soma vai nos dar o ΔH global da reação, que é aquele lá em cima, cuja interrogação nos questionava o seu valor. Então, o ΔH daquela reação é menos 84,4 kJ por mol. Então, temos aqui mais um exemplo de como utilizamos a lei de Hess para encontrar o ΔH de uma reação. Certo, turma? Então, temos aqui um exercício. Vamos lá. O metal ferro pode reagir com o gás oxigênio e originar 2 óxidos diferentes. Essas reações com seus respectivos valores de ΔH podem ser representadas pelas equações a seguir. E aí temos a reação do ferro com o oxigênio em diferentes proporções, tendo então diferentes valores de ΔH. Determine nas condições padrão, ou seja, 25 graus Celsius e 1 APM, ou 1 bar, mesma coisa, a quantidade de calor envolvida na transformação abaixo e indique se esta reação é exotérmica ou endotérmica. Então, o que eu vou fazer? Avaliar essas duas reações, certo? Para somá-las de maneira adequada. Ao somá-las, encontrar essa reação. E se isso der certo, podemos então somar os ΔH delas e então encontrar o ΔH dessa reação desejada. Nós vamos fazer isso no papel. Bem, turma, temos aqui então a equação cujo ΔH pretendemos determinar e temos aqui as equações que representam as etapas que compõem essa reação. Então, o que nós vamos fazer? Analisar o que deve ser feito com cada uma delas para, ao somá-las, encontrar essa aqui de cima. Então, a primeira etapa, o que eu vou precisar fazer com ela? Veja só. Bom, nós temos aqui, na equação em que pretendemos encontrar, em que pretendemos montar, o FeO, certo? Ele está do lado dos reagentes e tem 2 mols. Aqui na nossa primeira equação, nós temos o FeO do lado dos produtos e ele tem apenas 1 mol. Então, a gente vai ter que fazer duas coisas. Eu vou precisar passar ele para o lado dos reagentes, e com isso eu preciso inverter a reação, e eu vou precisar multiplicar a reação toda por 2 para que eu tenha 2 mols dele. Então, é isso que a gente vai ter que fazer com essa primeira reação. Nós vamos inverter e multiplicar por 2, ok? Então, ao fazer isso, a reação vai ficar da seguinte maneira. Vou mudar aqui de cor para colocar a quantidade. Então, 2 FeO, certo? Então, ao fazendo isso aqui, a gente já consegue perceber que nós invertemos a reação e multiplicamos por 2. Joguei ele para o lado de lá. E aí eu também preciso multiplicar todo o resto da reação por 2. Então, a gente vai ter 2 ferros, já vou colocar, certo?
E aí, multiplicando meio O2 por 2, a gente tem um O2. E a gente coloca também, é adequado colocar todos os estados físicos. Então, aqui temos os dois ferros, beleza? Bom, aí lembrando que o que você fizer com a equação, você precisa fazer com o ΔH. Se eu inverti e multipliquei por 2, o que eu vou ter que fazer com o ΔH? A mesma coisa, invertê-lo e multiplicar por 2. Isso aí vai dar menos 535 kJ. Então, inverti o sinal e multipliquei por 2. Agora nós vamos ver a próxima reação, o que a gente tem que fazer. Bom, aqui eu vou precisar, olha só, eu tenho que montar essa reação. Eu preciso do Fe2O3 do lado dos produtos com 1 mol. E aqui na segunda equação eu tenho o quê? O Fe2O3 do lado dos produtos com 1 mol. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é simplesmente manter essa equação, não vou fazer nada com ela. Então, eu vou repetir apenas essa equação. Então, 2 ferro sólido mais 3,5 O2 gasoso, já vou colocar o 3,5, formando Fe2O3 sólido. Então tá aí a equação, apenas mantive. Se eu não mexi com ela, se eu apenas mantive, o ΔH segue a mesma lógica, nós vamos apenas mantê-lo, beleza? Então o ΔH continua com o mesmo valor, que é de 819,3 kJ. Muito bem. Se a gente seguir o raciocínio adequado, significa que quando nós somarmos essas duas equações aí, nós vamos ter aquela lá em cima, cujo ΔH pretendemos determinar, certo? Então a gente vai somar as equações agora. Como é que eu somo as equações? Eu vou sair cortando tudo que dá para cortar, não é verdade? Vamos começar aqui pelo ferro, olha só. Eu tenho 2 ferros do lado dos produtos e 2 ferros do lado dos reagentes. Agora vamos pensar aqui no oxigênio. Do lado de cá eu tenho 1 O2 e do lado de cá eu tenho 3 meios de O2. Se a gente fizer essa subtração aqui, 3 meios menos 1, isso aqui vai dar meio O2 sobrando do lado dos reagentes. E os demais a gente vai simplesmente repetir, certo? Então quem foi que desceu que a gente não cortou? O FeO, 2 mols de FeO. Então tá aqui, FeO sólido, 2 mols, certo? 3 meios menos 1 vai dar meio O2 gasoso, beleza. E aí do lado de lá, quem foi que sobrou? O Fe2O3 sólido. Esse O2 aqui a gente cortou aqui no 3 meios e sobrou esse meio aqui, beleza? Bom, então como a soma dessas duas equações deu aquela que a gente queria encontrar lá em cima, para encontrar o ΔH dela, a gente precisa simplesmente somar o ΔH dessas duas etapas aqui. Ao somar esses dois valores, nós vamos ter mais 284,3 kJ, e esse aqui é o ΔH da reação que a gente pretendia determinar, ok?